Salve, salve! Estamos começando mais um bate-papo aqui no podcast do São Carlos Experience, um evento muito bacana, muito legal, que está trazendo muitos convidados interessantes e não seria diferente, estou aqui com mais um convidado para bater um papo e, lógico, como é de praxe, eu não vou apresentá-lo, vou deixar com que ele se apresente. Edgar, muito obrigado pela presença. Por favor, se apresente para o nosso público. Bom, obrigado, Temo. Eu sou Edgar Ussui, estou secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Santa Catarina. Minha formação é na parte de administração e sempre tive da minha carreira a oportunidade de estar variando entre o poder público e o privado. Então, eu tento trazer as minhas experiências, tanto no mundo corporativo, para dentro da gestão pública e também o inverso, para a gente poder aproximar a sociedade com o poder público. Sempre é o meu propósito, de onde eu estiver, eu quero tentar contribuir para que o poder público se aproxime da sociedade e faça políticas públicas efetivas e que realmente a sociedade precisa. Muito legal. Eu vou começar com uma pergunta bem básica, mas pode ser bem capciosa, tá? Porque a gente tem aqui uma trilha de futuro das cidades e eu estava acompanhando um pouco do seu conteúdo e você fala muito sobre cidades inteligentes. Eu queria que você definisse, né, fazendo parte do trabalho que você executa lá em Santa Catarina, o que é a definição de uma cidade inteligente, como que a gente pode considerar uma cidade inteligente e qual que é a responsabilidade do poder público em fomentar essa inteligência para a cidade? Perfeito. É uma pergunta bem importante, porque não é um tema novo, é um tema que vem sendo falado há bastante tempo e existem muitas partes teóricas, né? Conceitos fechados e eu costumo de não ficar preso nesse tipo de conceito. E aí talvez seja até um pouco presunçoso, mas eu tenho um conceito pessoal de o que é uma cidade inteligente e é assim que eu tento fazer a gestão da secretaria lá em Santa Catarina. Cidade inteligente, para mim, é uma cidade que funciona para o cidadão. Não é uma cidade de carros voadores, com robôs hiperconectada, com IoT em tudo, em que você chega em casa, a internet do teu carro fala com a internet do teu portão, que fala com a internet da tua geladeira, que gela a tua... Não, é uma cidade que funciona para as pessoas. E aí, como a gente tem várias características de cidades, né, regionalidades, eu não consigo ter uma receita de bolo de que é uma cidade inteligente. Para mim, a cidade que funciona para a pessoa é uma cidade inteligente. Então não tem um modelo de escala, né? Funcionou aqui, eu vou aplicar para cá, é muito respeitando as especificidades de cada cidade. Deve ser um baita desafio isso num estado onde tem vários perfis de cidades, portes distintos, né? É muito difícil. E por isso a gente procura fazer sempre um olhar mais regionalizado, né? O nosso governador lá chama Jorginho Melo, ele sempre nos orienta que a gente não tem que criar uma regra que seja uma regra para o estado como um todo. A gente tem que minimamente fatiar o estado por regiões, respeitar suas características e a mesma metodologia, a mesma forma de pensar. Mas como aplicar, o que vai ser feito, quais são as ações que o estado precisa fazer, quais são as políticas públicas, programas, incentivos, tem que ser customizado para cada região. Você falou de metodologia, de forma de pensar, né, de uma forma mais ampla. O que seria? Como seria essa forma de pensar para pensar em a cidade servir o cidadão e ela ser mais inteligente? Acho que a base de tudo é você entender e fazer diagnóstico. Você precisa entender a cidade. Você precisa saber quais são os dados, as informações da cidade. A partir de então, você consegue ver o que tem de potencial, de fraqueza naquela cidade. O que a gente costuma fazer, e eu tive a experiência também de ter sido secretário do planejamento, então eu conecto essa metodologia de análise com agora a aplicação na ciência, tecnologia e inovação. Então, o que a gente fez lá em Santa Catarina? A gente regionalizou e fez um diagnóstico, escolheu três grandes pilares para olhar, uma complexidade econômica, a densidade demográfica e o IDH. O IDH, que é um indicador já consolidado, em que pese a gente acaba trabalhando com IDHs muito antigos, porque eles demoram para ser atualizados. A complexidade econômica foi uma opção que a gente fez técnica. Existem mais ou menos teorias assim que ou você especializa o que você é especialista e vai cada vez mais se especializando, ou você abre a tua economia para uma pluralidade muito grande. A gente optou para fazer algo no meio termo. A gente entender qual é a principal característica da região e localizar quais são os outros setores econômicos que se conectam com a mesma mão de obra, com o mesmo tipo de público, com a mesma logística, para não inventar uma coisa completamente diferente.
E a densidade demográfica, porque Santa Catarina tem um litoral muito potente, uma economia muito potente litoral, então a gente está tendo uma vinda dos catarinenses muito grandes para o litoral, e a gente quer fazer que o desenvolvimento seja equilibrado. Então, esses 3 pilares, a gente olhou todas as regiões, e aí, do diagnóstico, a gente fez um prognóstico, ou seja, se o Estado não fizer nada, a curva de tendência para onde vai? E aí a gente fez 3 olhares, um olhar mais equilibrado, que nos baliza. A partir desse ponto, serve de subsídio para a gente criar as políticas públicas. O Estado entende, o governo do Estado, junto com a sociedade, junto com a academia, entende que não é para cá que tem que ir, então o que a gente precisa fazer para ir para o outro lado? Então, a gente sabe, é um trabalho denso, técnico, mas que precisa ser feito para tomar decisão baseada em dado e evidência. Muito bom. Eu vou puxar agora um outro desafio, né, que achei também interessante na sua fala. Você traz uma bagagem ali do mundo corporativo, né, e como você tenta trazer esse pensamento de corporação privada para organização pública, e agora você acabou de citar a academia, né, porque a academia ela faz um papel muito importante nessas análises, acredito nesses diagnósticos, tem uma parceria ali com o poder público, e como trabalhar tudo de forma integrada e não cada um nos silos. E eu vou explicar o porquê da minha pergunta. A gente aqui em São Carlos, a gente é a capital da tecnologia. A gente tem um polo educacional muito forte, um polo tecnológico muito forte, e a gente sente que fica um pouco ilhado para poucas pessoas e a própria cidade não vem. O São Carlos Experience, ele é um evento que tem o propósito de derrubar essas barreiras, de ser na praça mesmo, para a galera que está passando de ônibus ver, entrar, ter acesso a conversas que ele não teria normalmente, mas que são conversas do cotidiano para muitas bolhas. Então, como que a gente fura essa bolha? Esse é um pouco do intuito. E aí, você comentando do corporativo, do público e da academia, como que é o trabalho e a tua visão a respeito disso de juntar mais essas forças e fazer ela trabalhar em prol da população, no caso aqui? Esse não é um problema exclusivo de São Carlos. Tenha certeza absoluta disso. Que bom. Até mesmo dentro do governo, eu procuro fazer esse exercício de olhar as outras secretarias, outras pastas que estão fazendo, porque a gente acaba ficando absorto a matar os nossos leões todos os dias, que a gente acaba não conseguindo olhar para fora. Perfeito. E isso acontece na academia, acontece no empresário que tem que vencer os seus boletos, tem que pagar a folha dos funcionários, acontece com todo mundo. Então, essa possibilidade de a gente discutir, conectar, é através de eventos como esse. Eu vou usar o exemplo do que eu costumo fomentar e trazer isso como uma ideia para ser muito difundida em Santa Catarina, que para mim sempre a inovação acontece quando as pessoas se esbarram. Muito bom. As pessoas precisam conversar. Sim. Eu tenho que estar perto de ti para entender o que tu está fazendo, porque daí eu vou entender que aquilo que tu faz conecta com o meu. Perfeito. Então, para mim, e na tecnologia tem bastante dessa característica do home office. Eu tenho dificuldade no home office. Se a gente está trabalhando exclusivamente em uma entrega que já está definida, tudo bem. Mas a parte da inovação, e aí fazer esse diálogo é uma inovação, né? Conectar as pessoas é uma inovação, precisa de gente. Precisa estarmos em conjunto para conversarmos sobre os assuntos. Então, assim, é difícil, é uma gestão complicada. A gente fala na tecnologia, na inovação, né, das hélices de desenvolvimento, a academia, o poder público, o privado, a sociedade civil organizada, precisa conversar e é muito difícil a gente ter tempo para fazer essa iniciativa para conversar. Então, assim, vocês estão de parabéns, é um evento super importante. Eu tenho certeza que vai trazer frutos importantes para o município e eu vim a convite do Ivan, da Cíntia, da organização, para falar um pouco sobre Santa Catarina, mas te confesso que eu também vim aqui para aprender alguma coisa, eu quero ver como é que vocês estão fazendo, vai que tem alguma ideia bem legal para levar para Santa Catarina. Bom, se a ideia é esbarrar em gente, é o que está acontecendo aqui com você, né? Então, é muito legal isso que você fala, né? Que a gente fica preso nesse nosso cotidiano e a gente acaba não olhando para fora, né? No mundo corporativo a gente tem muito essa visão a diferença, principalmente no empreendedorismo também, de trabalhar no negócio, né? De fazer o negócio funcionar ou trabalhar o negócio, né? Que daí você olha, traz esse olhar para crescer. Então você acredita que o grande desafio é para todas essas células elas entenderem que ela precisa não só vivenciar o seu dia a dia e vencer os seus leões, pagar os seus boletos, mas também olhar para fora e enxergar ela dentro de um todo, assim. E para coroar isso tudo, a cerejinha do bolo, para piorar toda a história, a gente tem que entender que no Brasil, na nossa lógica do ordenamento jurídico brasileiro, o privado ele não faz o que é proibido por lei. E o público só faz o que está descrito na lei.
Então, por isso que o poder Olha público só. é lento, burocrático e não acompanha a velocidade da sociedade. A Nossa. sociedade só não faz o que é proibido por lei. Quanto tempo o poder público como um todo então, ficou discutindo como é que é transporte de passageiro por aplicativo? Uber, Cabify, e Manda ver. 99 já estavam voando e estavam pensando como é que vamos regulamentar a IA. Minha filha de 7 anos usa IA brincando. Então, assim, essa dinâmica que a gente tem faz ter muita dificuldade de que essas conversas se encaixem e que o Estado consiga fazer a devolutiva que ele tem que fazer. O Estado só existe para a sociedade. E a sociedade é muito rápida e o Estado é muito devagar. Sim. Então, é um desafio que eu passo para o meu time lá em Santa Catarina, de que a gente tem que ter criatividade, mas responsabilidade e transparência. A burocracia é necessária, porque eu não trabalho com o meu dinheiro privado, eu trabalho com o dinheiro das pessoas. E a burocracia, para mim, é a rastreabilidade da minha tomada de decisão. Perfeito. Então, isso é um grande desafio e também para todos os gestores públicos do Brasil inteiro. E a academia está nesse meio termo aí, né? E a academia também é dividida em academia pública e academia privada. Sim. Né? E também tem suas dinâmicas diferentes. E a academia, quando ela não é instigada à produção de conhecimento vocacionado, ela é criativa, ela vai fazendo, ela vai borbulhando conhecimento. O que a gente tenta fazer lá, senta à mesa todo mundo, e aí com esse olhar mais regionalizado, eu digo assim, a academia, essa região precisa desse tipo de conhecimento. Tá. E aí o fomento que o governo do estado dá para o laboratório, para a pesquisa, é vocacionado. A academia tem total liberdade de continuar produzindo seu conhecimento e o desenvolvimento regional continuar fazendo o que eles bem entendem. Mas o Estado, como um balizador e um olhar sistêmico do negócio, eu faço isso. Olha, eu estimulo o conhecimento desde que ele esteja já direcionado para aquela região, para a inovação daquela região, e aí a tecnologia é uma ferramenta de aplicar esse conhecimento na inovação. Então, a parte do diagnóstico que você fala, basicamente, é fazer esse olhar para onde está tendo uma demanda, você entender quem consegue captar aquela demanda, Exatamente. ou como gerar a demanda, se é a academia, se é a própria parte privada, e você fazer esse entendimento e conseguir balizar. Aí faz sentido o uso da palavra inteligente, porque você está enxergando o que está necessitário e com demanda para poder cumprir e executar. Eu vou te dar um exemplo muito clássico que quando eu fui secretário de planejamento, a gente chegou nos primeiros dias de governo e tinha um município que estava trabalhando para fazer a construção de novas escolas, né, de educação infantil e média. E a gente vai entender, tá, mas por quê? Não, porque a nossa população está crescendo muito rápido. Beleza. Mas a gente foi ver, a população estava crescendo, uma população idosa, porque era um município que tinha atrativo de águas termais. E aí a análise do dado não foi bem feita, a população está crescendo, precisa de creche, precisa de hospital, mas não, precisava vocacionar um crescimento da cidade para aquele tipo de população que estava indo para lá. Perfeito. Então é nisso que a gente fala de tomar decisão baseada em dado e evidência. Nossa, maravilhoso. Miguel, muito obrigado. Imagina. Era isso, assim, acho fantástica a conversa. Acho que é uma discussão assim muito relevante, muito importante e é muito legal ter pessoas como você para trazer isso para a pauta. E eu queria deixar aberto aí o microfone para você, para dar suas considerações finais, uma mensagem para quem tiver a oportunidade de participar do evento. O que você acha que é importante a pessoa se predispor a vir aqui e tudo mais? Então, o microfone é seu aí. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e convocar as pessoas a participarem do evento para exatamente isso que a gente falou, né? Se esbarrar, conhecer pessoas, fazer conexões, identificar o que a academia está fazendo, o que o poder público está fazendo, o que as empresas estão gerando aqui, o conhecimento que tem na cidade. Vocês são referência para o Brasil inteiro. Então, assim, a população tem que entender que isso aqui é um menu de opções para que você, no mínimo, conheça pessoas interessantes que estão se dedicando e são dedicadas ao desenvolvimento do município. Fica o convite aqui, eu tomando a pauta dos organizadores, mas eu estou bastante feliz, assim, estou vendo todo o movimento aqui, a cidade muito bem estruturada, um movimento espalhado, que é bem legal, isso realmente para tocar todas as pessoas, todos os ambientes. Show de bola, eu quero, se Deus quiser, voltar no ano que vem de novo aqui. Oh, maravilha, muito obrigado. Valeu, obrigado.